Expansão de memória, né? Primeiro vídeo de expansão de memória. Primeiro passo para entender expansão de memória é entender como a memória funciona, certo? Então a gente tem aqui uma memória com 5 pinos para endereço e 3 pinos para dados, certo? Tem aqui um comando para leitura e escrita e um pino para habilitar a memória, certo? Então, lembrando que dentro dessa memória nós temos 32 palavras. Como é que eu sei disso? É só aplicar a fórmula, né? 2 elevado ao número de pinos de endereço vai dar o número de palavras dentro da memória. Então é uma memória 32 por 3, 32 palavras, cada uma das palavras com 3 bits, ok? Tá, como uma memória funciona? A memória funciona basicamente como uma tabela, certo? Essa memória aqui é a representação dessa tabela, certo? Essa tabela aqui tem 32 células, ou seja, 32 palavras, exatamente como a memória do exemplo. Essa célula aqui, eu posso dizer que é um endereço 0000, certo? Essa aqui é um endereço 00100, por exemplo. E esse aqui é um endereço 1111, certo? Então digamos que eu queira guardar nesse endereço aqui, certo? O número 111. Como é que eu faço isso na memória? Bem, primeiro eu pego esse endereço, certo? E coloco bit a bit nos pinos para endereço, certo? Se eu quero esse endereço, é só eu colocar ele bem aqui. Agora basta guardar os dados. Então, se eu quero guardar os dados, é só colocar ele no barramento de dados, certo? Como eu quero escrever, eu mando 0. Por que 0? Porque o comando write é barrado, certo? Como ele é barrado, ele é habilitado no 0. E não podemos esquecer de habilitar a memória, né? Mandar 1 pro select, certo? Significa que a memória está selecionada. Expansão de memória. Então vamos começar a expansão de memória, né? Caiu na minha prova, talvez caia na sua, né? Talvez, né? Então, existem 2 tipos de expansão de memória. Você pode aumentar o número de palavras, ou seja, o número de caixas de bombom que tem em uma caixa, ou aumentar o tamanho de cada palavra, ou seja, aumentar quantos bombons cada caixa consegue guardar, ok? Então temos aqui aumentar o número de palavras, né? Temos uma memória aqui de 32 por 3, nós podemos transformar ela em uma 64 por 3, né? Ou seja, dobrou o número de palavras, né? Tá vendo? Número de palavras dobrado. E o outro tipo de expansão de memória é o do tamanho de cada palavra. Então aqui a gente tem 32 palavras que guardam 3 bits. Ao fazer a expansão de memória, nós teremos 32 palavras, mas cada uma com 6 bits. Então cada palavra dobrou a quantidade de bits que ela pode armazenar, certo? Então, expansão do número de palavras. Então nós temos aqui 2 palavras, certo? Este em cima é o barramento de dados, aqui ao lado o barramento de endereços, e esses 2 aqui são os de comando, o RW e o select, ok? Então vamos pegar essas 2 memórias e vamos aumentar o número de palavras. Então como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai fazer um sistema que quando essa memória encher, ou essa daqui encher, ela pular para outra, certo? Então digamos que essa memória aqui esteja cheia, você já completou ela, você pode ir para outra. Então você tem um dobro, você pode armazenar o dobro de palavras que você armazenaria se você tivesse só uma delas, ok?
Então o seu circuito vai ficar alternando entre essa memória e a outra, certo? Entre essa e essa. Então, para fazer uma expansão do número de palavras, existem esses 4 passos aqui. O primeiro passo é conectar o barramento de dados. O segundo passo é conectar o barramento de endereços. O terceiro passo é conectar os pinos RW. E o quarto passo é conectar o select e negar uma das entradas, certo? Vai ficar mais simples quando eu mostrar, ok? Então temos 2 memórias aqui, e a partir dessas 2 memórias nós vamos dobrar o número de palavras, certo? Então temos uma memória de 32 por 3 e queremos transformar as duas em uma só de 64 por 3, certo? Então dobrou o número de palavras, certo? Então o primeiro passo é conectar todos os barramentos de dados, certo? Conectamos, certo? O segundo passo é conectar os pinos de endereço, bit a bit, ok? E o terceiro passo é conectar o RW de cada um, certo? E o último passo, que é o quarto, é você conectar os 2 selects e negar uma das portas. Você escolhe se quer negar esta ou negar esta. É da sua escolha, ok? Então o que esse circuito vai fazer é alternar entre essa memória e essa daqui. Quando essa entrada estiver em 0, essa memória vai ser habilitada, certo? Porque ela é negada. E quando estiver em 1, essa memória vai ser habilitada. Então digamos que você tenha um dado e queira guardar nesta memória. Basta colocar 0 aqui e o dado vai ser guardado nesta memória, certo? Então digamos que você queira guardar nesta aqui, então é só colocar 1 e ela vai para essa memória. Então você agora tem um dobro de palavras que você pode guardar. Se essa aqui encher, você só pula para outra, mudando este número aqui, certo? É o seguinte, então, expansão do tamanho das palavras. Então digamos que você tem 2 memórias e cada uma guarda no máximo palavras com 3 bits, ok? Então digamos que você queira guardar uma palavra com 6 bits, mas você só tem disponível memórias que guardam no máximo 3. Então como é que você faz? Você pode dividir o binário e guardar cada parte em uma memória separada, certo? Então você divide, corta no meio e cada memória guarda uma parte do binário que você quer. Então, usando 2 memórias que guardam no máximo 3, você pode guardar 6. Você fez uma expansão no tamanho da memória, certo? Então, como é que faz isso? É bem fácil. Na verdade, é mais fácil do que a anterior. Você basicamente conecta tudo e deixa os barramentos de dados soltos, né? Vai ficar mais fácil quando eu explicar. Bem, aqui a gente tem 2 memórias de 32 por 3, certo? E quer transformar isso em uma memória de 32 por 6, ou seja, dobrar o tamanho da palavra, certo? Em vez de guardar 3, vai guardar 6. Então como é que você faz? Você conecta tudo, certo? Conecta tudo sem negar ninguém e simplesmente deixa os barramentos de dados soltos, certo? Então aqui vai o primeiro bit, aqui vai o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, o quinto e o sexto, certo? Então aqui no total você vai ter uma palavra de 6 bits, certo? Você só dividiu o bit entre essas 2 memórias, certo? Bem fácil, né?